E aí, meus caros, tô aqui para gravar mais um vídeo, dessa vez falando sobre Marvel Now. Na verdade, dando uma continuidade a Marvel Now, que eu já comentei sobre o universo Marvel e Avante Vingadores em outro vídeo. Aqui tá faltando somente X-Men Extra, tá? A número 1 e Homem-Aranha Superior número 1. Essa revista primeiro que eu vou comentar é Capitão América e Gavião Arqueiro. Tá? Obviamente são os dois títulos que compõem a revista, além de Vingadores Secretos. Eu tinha ouvido falar um pouco mal da história do Capitão América, tá? E realmente ela não me agradou muito. Aqui a gente tem, ela é escrita pelo Rick Remender, tá? E a arte do sempre competente John Romita Jr., que me agrada bastante a arte dele. A gente tem aqui um pouco confuso no início. Eu realmente não sei se foi explorado esse ponto da infância do Capitão América, mas eu achei, não me agradou. Eu já li muita coisa do Capitão América, mas o que apareceu aqui não me agradou, tá? É uma família desestruturada do Steve Rogers e um pai agressivo com relação à mãe, sabe? Querendo deixar uma imagem muito clichê, daquele herói que tem o passado sofrido, que a família é desestruturada, então ele vai enfrentar o mundo. Eu realmente não me recordo se já foi feita uma abordagem nesse sentido do Capitão América, mas eu particularmente não gostei. Tá? Não lembro nenhuma vez o Steve Rogers mencionar o pai dele ser um porra louca de um vagabundo que bate na esposa. E o que a gente tem aqui na história é um Capitão América que é mandado por uma espécie de uma realidade alternativa pelo Arnim Zola, tá? O vilão dele, como vocês podem ver, tá? Então, na verdade, assim, ela tá muito mal falada pela crítica. Eu não posso falar muito porque eu li somente essa primeira edição, mas o arco em geral não tá sendo bem cotado, não. No entanto, essa edição aqui, ela tem essas coisas que eu não gostei, mas também não chega a ser uma péssima edição. Eu daria particularmente uma nota 6,5, 7 para ela, tá? O que não é uma boa nota. Sem dúvida é o mais fraco da revista, inclusive. O próximo que a gente tem aqui é Os Vingadores Sombrios, escrito pelo Nick Spencer, e os desenhos do Luke Ross. Tá? Aqui, como vocês podem ver, a gente tem aqui, me surpreendeu essa história. Eu lembro dos Vingadores Secretos, não me agradava muito na revista anterior que antecedeu essa, do Capitão América, tá? E Vingadores Secretos. Essa aqui já foi uma grata surpresa, tá? A gente tem o Gavião Arqueiro aqui como protagonista da história, tá? Tem a Viúva Negra também participando, né? Você vê que a Marvel está tentando explorar exatamente os personagens do filme, né? Ele está tentando deixar isso, eu acho que traz algumas vantagens, mas traz outras desvantagens, tá? De querer abordar muita coisa do filme, mas tá aí, né? Os filmes estão influenciando muito as HQs. E influenciam tanto, né, que nós temos aqui o Black Nick Fury. Cara, eu acho ridículo isso. Esse cara aqui, esse negão aqui, ele é o filho do Nick Fury, tá? Obviamente, como vocês estão vendo, ele lembra muito o Nick Fury do universo Ultimate. E colocam esse personagem aqui caindo de paraquedas. Não é a primeira vez que ele aparece, tá? Não é a primeira vez. No entanto, ele só apareceu após o filme dos Vingadores, tá? Então, realmente é um pouco... não havia necessidade. Poderiam se manter o Nick Fury normal, tá? Mas esse personagem que surge aqui como filho do Nick Fury, já num posto alto dentro da SHIELD, é um pouco forçado. Quanto à história em si, é uma história bacana, uma história muito boa, tá? Eu me surpreendi com ela, tem um final assim bem interessante, assim, que você espera uma coisa, acontece outra, tá? É revelado, na verdade, uma outra coisa, e isso me agradou bastante. Eu daria uma nota 8. E por fim a gente tem o melhor da revista qualitativamente falando, que é o Gavião Arqueiro, do Matt Fraction, e os desenhos do David Aja, ou Aja. Tá? É uma série ganhadora do prêmio Eisner, né? Ou concorreu ao prêmio Eisner, mas se não me engano ganhou. Aqui ele tem uns desenhos bem tranquilos, fáceis de você absorver, tá? E não são desenhos tão heróicos assim. Ele lembra muito
Gota Central, ele lembra muito o Demolidor, só que sem ser uma arte tão sombria. Aqui a gente tem o Gavião Arqueiro não uniformizado, tá? É ele atuando mais como um cidadão, tá? Na verdade também se aproveitando um pouco do poder que ele tem de ser um membro dos Vingadores, né? E a gente tem aqui uma história muito legal, cara, muito boa mesmo. Eu daria para essa história uma nota 9 aqui, 9,5. Tá? É realmente uma das melhores coisas do Marvel Now é a história do Gavião Arqueiro. A gente tem ele aqui diante da situação do bairro dele, tá? Que é explorado de forma absurda. O dono de um prédio onde os moradores moram, inclusive ele triplica a cobrança do aluguel, faz com que todo mundo se desespere. E na verdade não existe uma lei, pelo menos nos Estados Unidos, que proíba esse aumento. Então o Gavião Arqueiro, o Clint, ele tem que tentar resolver isso de uma forma, vamos dizer assim, não um pouco convencional, assim, fora, né, do convencional, e sem apelar tanto para a parte dele ser um vingador, tá? É mais atuando como um cidadão. E me surpreendeu bastante essa história, cara. O Matt Fraction aqui, ele mandou bem. Então eu diria o seguinte, cara, vale pelo Vingadores Secretos e principalmente pelo Gavião Arqueiro. Capitão América. Vamos pro próximo. Tá? Nós vamos ter aqui o Wolverine, tá? Número 1, Wolverine e Wolverine dos X-Men. Primeiro nós temos aqui uma história do Wolverine que me agradou, tá? Ela me agradou. Ela tem os desenhos do Alan Davis. Deixa eu ver aqui quem que é o roteirista dela. E o Paul Cornell, tá? O Alan Davis aqui nessa edição, ele mandou muito bem, tá? O Alan Davis eu acho que é um cara que ele já teve o auge dele e andou caindo um pouco de nível, ficou um pouco datada a arte dele, mas aqui ele ressurge, vamos dizer assim. Aqui a arte dele está realmente muito, muito boa, cara. Vejam só. A gente tem aqui o Wolverine lidando com um personagem assim que, na verdade, ele ainda não foi bem esclarecido com quem ele está lutando. Mas você pode ver que esse cara tem uma arma, o personagem tem uma arma, ele está matando geral. Ele sequestrou uma galera, a polícia está tentando invadir, o Wolverine está lá dentro e ele está ferrando com o Wolverine. O Wolverine tem fator de cura e tudo mais, consegue se recuperar, mas cada rajada dessa arma aqui realmente compromete o físico do Wolverine. E é feito as negociações e tudo mais, e é explorado, por enquanto a gente não sabe ainda, né? Vamos dizer assim, é uma entidade que domina as pessoas. Então dominou esse cara com a arma, e vai dominar mais alguém, não posso falar, não é o Wolverine, tá? E o Wolverine sai à caça. É basicamente isso a primeira edição. Eu achei bacana, eu gostei, assim, tá? Os desenhos estão ótimos e o roteiro eu achei que ficou legal, tá? Ficou um bom roteiro aqui. Eu acho que seria interessante aguardar as próximas edições para saber se vale a pena. Eu daria uma nota 8. Agora, esse Wolverine dos X-Men, cara, escrito pelo Jason Aaron e os desenhos do Nick Bradshaw, tá? Cara, os desenhos são legais, são bons desenhos, tá? Como vocês podem ver aqui, mas é uma revista que quer ser engraçadinha. E o Jason Aaron não conseguiu me divertir na revista, tá? São duas histórias do Wolverine dos X-Men. Inclusive eu achei que essa porcaria já tinha sido cancelada, mas não foi cancelada. E é uma história que trata um pouco do recrutamento de novos professores, aqui eles se candidatando e bababá. E tem foca também muito no Anjo com relação à retomada dele das empresas que ele tinha perdido, que ele tinha ficado meio lelé. Trata também dessa escola, da escola Jean Grey, né? Que é comandada pelo Wolverine, que é o título Wolverine e os X-Men, né? E ele sai em busca de novos mutantes que estão surgindo, né? Para exatamente contrabalancear
o que o Ciclope está fazendo também, né? Se vocês leram X-Men vs Vingadores, vocês vão saber do que se trata, tá? Cara, eu não gostei nem um pouco de Wolverine vs Vingadores, dando uma nota 6, 6,5 pela arte. Que o roteiro, na verdade, é cansativo, já vem de antes, cara. Deus me livre, eu achei que já tinha acabado isso aqui, é uma pena. Tá? Você lê uma história que ainda não dá pra você saber se é tão boa assim, que você vai ter uma continuidade boa, e levar ainda Wolverine e os X-Men, que é bem fraco. Próximo, a gente tem aqui o Homem de Ferro e Thor, tá? O Homem de Ferro agora, que foi escrito, tem uma fase espetacular de anos com o Matt Fraction, que é o mesmo escritor do Gavião Arqueiro. Ele desenha aqui, quem escreve aqui é o Kieron Gillen, tá? E o Greg Land, que veio para substituir o Salvador La Roca, que também fez um trabalho espetacular, né? no antigo volume do Homem de Ferro. A arte, eu acho que ficou competente, não é do nível do Salvador, tá? Não é do nível dele, mas ficou uma arte bacana. A história em si eu tinha ouvido falar muito mal dela, e não achei tão ruim quanto parece, tá? Não achei tão ruim quanto parece. A gente tem aqui o Homem de Ferro sendo o Homem de Ferro, né? O Tony Stark, e ele lidando com grupos corporativos, né? Que na verdade querem explorar a tecnologia dele de alguma forma. Aqui ele é usado aqui para combater um grupo de um outro país que está querendo explorar a tecnologia dele, tá? Aqui a gente tem alguns confrontos. E obviamente eu não vou falar o final para vocês. De qualquer forma, foi uma revista que me agradou, assim. Ela realmente ficou legal. Eu daria uma nota 7, 7,5, assim. Ficou legal, perto das críticas que eu estava esperando na revista. E por fim nós temos o Thor, né? Que está numa fase elogiadíssima, escrito pelo Jason Aaron, tá? Que está fazendo um trabalho 70 mil vezes melhor do que estava fazendo com o Wolverine e X-Men. A gente tem o Thor aqui com uma arte fabulosa. Deixa eu só ver aqui quem que é o desenhista. É o Esad Ribic. Como vocês podem ver aqui, a arte dele é uma arte meio em algum momento meio pintada. Parece uma pintura. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem o Thor em 3 frentes. Tá? A gente tem o Thor no passado dele, tá? Quando ele era mais, uma espécie de um adolescente ali, descobrindo a arte da guerra e sempre desejando, na verdade, a guerra, né? Um Thor mais arrogante, se achando Deus e tudo mais. E nessa época, ele, pelo menos nessa história, ele não tem um martelo mágico como o Mjolnir, tá? Não tem. E depois nós temos o Thor explorado na fase atual dele, na fase normal, tá? Ele, vamos dizer, na fase normal, que eu digo é na cronologia normal dele, né, no tempo presente. E depois nós temos ele no futuro, e eu achei bem bacana a abordagem do Jason Aaron explorando o Rei Thor, que na verdade já apareceu na fase do... Quem criou, na verdade, esse Rei Thor foi o Dan Jurgens, né, que teve uma fase muito boa também na frente do Thor. E aqui, inclusive, você pode ver que ele deixou até as características que ele não tem. Opa, pera aí. Deixa eu só ver uma coisa. Aqui, ó. Que ele não tem um dos olhos também, que foi o que aconteceu depois na fase do Rei Thor. Então vai ser explorado 3 frentes, e as 3 frentes são muito bem exploradas, tá? São histórias bem bacanas. A gente tem o Thor agindo no mundo, no presente, tá? E mostrando no mundo de céticos, né? Que ele é um deus e que as pessoas podem acreditar nele. E depois nós temos esse futuro com o Rei Thor, tá? Combatendo aqui na verdade, um vilão que está nos 3 períodos, vamos dizer assim, tanto no passado, no presente, como no futuro. Então é uma série que promete muito, cara, muito, muito mesmo. Então aqui nós temos 2 histórias do Homem de Ferro e uma história do Thor. Essa do Thor eu dou uma nota 9, cara. Ficou muito bacana mesmo. Então tem uma média muito boa. Essa revista aqui tá valendo a pena comprar, tá? Das que eu comentei aqui, sem dúvida, essa aqui por enquanto é melhor.
vamos para o X-Men número 1, tá? Agora, o que aconteceu? O Brian Bendis, ele surgiu na Marvel, fez o Alias, fez o Demolidor, fez outras coisas e tal. E ele foi chamado para depois dar uma alavancada nos Vingadores, né? Fez muita coisa, mudou tudo, matou personagem, teve Vingadores à Queda, fez tudo que ele podia. E elevou os personagens a outro patamar. Ainda que eu acho que eu tenho algumas ressalvas com relação à forma que ele fez isso. E ele foi chamado agora para, vamos dar uma revitalizada também no universo mutante, principalmente nos X-Men, né? Que seria o carro-chefe da revista. E a gente tem aqui o Brian Michael Bendis, né, no roteiro, e os desenhos do Stuart Illuminating, tá? Que é um ótimo desenhista, tá? Ele fez a Essência do Medo, que tem uma arte muito legal. Aqui vocês podem ver a arte. Depois eu vou comentar bem sobre ela. Sobre a história, quero dizer. Tá, o que nós temos aqui, cara? Nós temos o Fera, que ele tá doente e tudo mais, está buscando uma cura. E mesmo assim, ele decide, o Fera, dizendo toda a situação que aconteceu, só que tem que ser lido depois de X-Men vs Vingadores, tá? Da minissérie que foi lançada pela Panini. Isso aqui tem que ser lido depois. E ele aborda exatamente fatos diretos ocorridos lá, tá? Principalmente a situação do Ciclope. Então o que ele faz? Ele resolve voltar para o passado para pegar os Vingadores originais, os X-Men originais, e trazer para o presente, tá? Exatamente para botar em confronto e ver o Scott Summers, que é o Ciclope, ver a versão futura dele, tentar conversar com essa versão futura e para ver se ele consegue convencer a versão futura dele a não agir da forma que está agindo. Porque ele está sendo colocado como, vamos dizer, o anticristo dos mutantes agora, o Ciclope. E daí a gente tem também a ideia do Fera, do McCoy, de fazer com que o personagem original, no caso o Ciclope do passado, ele veja a atitude do Ciclope do presente e cria uma repulsa de forma a não se tornar o que o Ciclope se tornou. É uma história bem legal, cara. Eu achei muito bem explorada essa abordagem do Brian Bendis. Ficou realmente bem interessante, cara. E deixa eu só ver aqui o que mais que nós temos. Cara, realmente, porque eu li há algum tempinho. Tá, aqui. Qual que é a outra história? Ah, tá, depois nós temos... Tá, então, ponto. Arte excelente, roteiro excelente, uma nota 9, 9,5. Muito bacana. Aí a gente tem também, escrito pelo Brian Bendis, como eu falei, foi chamado para fazer realmente uma reformulação no universo mutante, pelo menos os títulos dos X-Men, né? Os X-Men, e os desenhos do Chris Bachalo, que me agradam bastante os desenhos dele, tá? Aí estou escrevendo o Uncanny X-Men, tá? Dá uma olhada na arte. Deixa eu colocar mais desenhos aqui. Aqui a gente segue um pouco o que vem acontecendo na série do Wolverine e X-Men, só que de forma muito mais competente e sem muita gracinha. É o Ciclope agora, né? Na verdade, nós temos o Ciclope, ele angariando novos membros, novos mutantes que ele vai descobrindo, tá? E, para variar, muito bem conduzido pelo Brian Bendis. Eu achei que ele começou com o pé direito aqui nesse universo dos X-Men aqui. Então, até aqui está sendo muito bem conduzido, tá? Eu não vou ficar falando muita coisa para não soltar spoilers, mas é uma outra série aqui, e que a gente tem, inclusive, um personagem que eu não vou revelar qual é, que ele está tentando meio que puxar o tapete do Ciclope, tá? E vocês vão ter que ler a história, ele é revelado quem é esse personagem no final, tá? Porque ele é um mutante e não está muito feliz com a forma que está sendo conduzido, vamos dizer, essas frentes de batalha mutantes aí, que estão brigados com o governo e tentando recrutar novos membros. E eu daria então para essa série aqui um 8,5, cara. Então, cara, essa revista aqui seria por enquanto a melhor, colocaria numa ordem assim até agora.
e depois essa. Então, é isso aqui. Por fim, para finalizar, a gente tem os Vingadores, a série principal dos Vingadores, tá? Que foi escalado para escrevê-la, né? O Jonah Hickman, que foi o roteirista do Quarteto Fantástico e da Fundação Futuro. Ele foi muito elogiado pela passagem deles em ambas as séries do Quarteto Fantástico, mas a minha eu achei que foi muito superestimado, tá? Não achei assim nada tão grandioso ou que denota uma fase super clássica do Quarteto Fantástico. Longe disso, tá? No entanto, foi uma fase bem competente, uma fase bacana, teve alguns altos e baixos, teve momentos excelentes, teve momentos um pouco fracos, mas uma média legal. Aqui ele vem com esse desenhista que eu realmente não me recordava dele, não lembrava do nome dele, que é o Jeremy Opeña, tá? Cara, a arte desse cara é muito boa. Dá uma olhada na arte desse cara aqui. Bom, o que a gente tem aqui? Foram publicadas a edição 1 e a edição 2 dos Vingadores, tá? Nessa edição aqui. E o que a gente tem? Eu achei um pouco confuso a primeira edição, mas quando você lê a primeira e a segunda edição, parece que ele te esclarece muito mais as coisas, então fica mais fácil de você compreender. Se você acha que se tivesse publicado somente a edição 1, ficaria um pouco confuso, tá? A gente tem um personagem alienígena, tá? Que seria esse cara de amarelo aqui, que parecia um membro do Zodíaco. Ele é um ser super poderoso, tá? Ele vem para as terras, para planetas, desculpe, para determinados planetas e vai colonizar ele da forma que ele entende, a forma correta. Então ele pode simplesmente destruir como reconstruir, né? E tem um robô, que é o criador dele, e ele tem a irmã dele também, que está nessa frente de construir novos planetas, assim, no sentido de reformular os planetas. Os Vingadores são chamados aqui, ele ocorre um pouco meio rápido isso, tá? Essa primeira edição, e depois, como eu falei com a segunda edição, ela é bem explicada, tá? A gente tem os Vingadores sendo capturados, inclusive, tá? Por esse trio, que é bem poderoso, como vocês podem imaginar, que aqui nessa edição, aqui, para vocês terem uma ideia, quem compõe os Vingadores, nessa nova formação é o Hulk, o Thor, você está entendendo? O Gavião Arqueiro, é o pessoal do filme, né? Outra coisa, isso aqui, obviamente, o Hulk voltou para os Vingadores por conta do filme. O Hulk, para vocês terem uma ideia, ele foi do Vingadores durante pouquíssimas edições, no início da série dos Vingadores, e depois nunca mais, cara. Teve participações e tudo mais, mas nunca mais foi membro. E aqui, obviamente, ele voltou por conta do filme dos Vingadores. A história me agradou bastante, tá? O Capitão América também foi capturado, mas depois mandado de volta à Terra, ele recruta uma galera para voltar, né, para Marte, na verdade, que é onde eles estão, e chama o Hyperion, tá? Ele chama uma galerinha de peso para colaborar com vamos dizer assim, com o contra-ataque que ele tá planejando. Ele vai também abordando diversos personagens, né, para compor esse grupo mais poderoso dos Vingadores, ou que vai tentar ajudar ele nesse contra-ataque. Eu daria uma nota 8,5 para essa série, tá? Para a edição 1 e 2. Se for somente a edição 1, achei que ficou um pouco confusa, com a edição 2 abriu bem o horizonte para você entender a série, tá? E, por fim, o que a gente tem aqui é o... deixa eu só pegar aqui o mote da série. Cadê aqui? Tá, Novos Vingadores. O que a gente tem aqui dos Novos Vingadores, tá? O que me agradou, inclusive, bastante aqui, a forma que ele foi explorado. A gente tem, deixa eu só pegar primeiro quem que escreveu, é o Jonah Hickman, tá? E os desenhos do Steve Epting. O que acontece? Como vocês viram, Brian Bendis nos X-Men, Jonah Hickman assumiu os títulos dos Vingadores, os principais. Aqui a gente tem uma abordagem que é bem interessante, que é com relação aos Illuminates, tá? Que é aquele grupo formado pelo Namor, Reed Richards, Raio Negro, Xavier, né, o Doutor Estranho, e que tinha até inicialmente o Pantera Negra, que depois saiu, que ele não concorda com essa ideia de polícia secreta mundial que vai definir
o que deve ou não acontecer na humanidade. E a história é muito legal, cara. Tem a participação aqui, na verdade, totalmente voltada para o Pantera Negra, né, em Wakanda, tá? Onde ele é o soberano. E até que uma espécie de um portal, né, dimensional surge ali e eles vão explorar, ele com alguns membros da tribo dele. E eles são surpreendidos por um grupo, né, que está querendo, não vou entrar em spoilers aqui, obviamente não está querendo fazer coisas boas. E o que acontece? Obviamente há um embate, mas um embate bem legal, assim, com textos bons, com diálogos bons, tá? Entre o Pantera Negra e esses invasores. E a gente tem aqui, deixa eu ver se eu posso mostrar a parte final para vocês aqui. A gente tem o Pantera Negra depois tendo que se defrontar, depois que acontece algumas coisas nessa história, obviamente. Essa galerinha aqui, que adivinha quem é? Os Illuminati, que estão chegando em Wakanda. Essa história aqui eu também daria uma nota 8 a 8,5, tá? Então ela tem um saldo muito bom, essa série aqui. No entanto, ela vai ainda crescer muito mais, tá? Principalmente o título principal dos Vingadores aqui. Então, galera, eu diria pra vocês, se fosse pra vocês escolherem, escolheria essas 3 revistas aqui. Colocaria uma ordem mais ou menos assim, de qualidade. A revista, infelizmente, do Wolverine é a mais fraca. Esperar X-Men Extra e Homem-Aranha Superior. Um abraço para todo mundo. Até mais.